Se até Jesus teve um pai presente, o que dizer de nós? A ausência paterna é uma epidemia silenciosa que tem destruído as famílias dentro e fora da igreja. Muitas crianças sentem a ausência dos pais e as consequências desse abandono são profundas. Começa agora um papo sobre fé e cotidiano, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade através das lentes da Bíblia. Papo Franco, onde a conversa é sincera e a visão é bíblica. Com o pastor Franco Júnior. A ausência de um pai ou uma mãe é devastador na vida de um filho. Atualmente, nem é necessário os pais saírem de casa para se tornarem ausentes, distantes emocionalmente. Essa distância emocional gera um impacto profundo nos filhos. Os filhos se tornam órfãos de pais vivos e fisicamente presentes. A desculpa mais comum é a falta de tempo, motivada pela necessidade de trabalhar e prover sustento para a família. Na verdade, há uma troca equivocada, onde a presença, os conselhos, o amor, o carinho, tudo isso é substituído por bens materiais. E aí se perpetua um ciclo de trabalho compulsivo. A presença paterna é tão importante, é tão crucial, que o próprio Deus não permitiu que José, o pai terreno de Jesus, abandonasse Maria e o filho que ela carregava. Se até Jesus teve um pai presente, o que dizer de nós? A ausência paterna é uma epidemia silenciosa que tem destruído as famílias dentro e fora da igreja. Muitas crianças sentem a ausência dos pais e as consequências desse abandono são profundas. Pais que não cumprem seu papel, se ausentam de suas responsabilidades dentro do lar, transferindo a tarefa de educar, corrigir e amar os seus filhos, contribui para o desenvolvimento de traumas emocionais que podem durar a vida inteira. Como igreja, precisamos estar atentos a essa realidade, incentivando pais a priorizarem sua presença e envolvimento na vida dos seus filhos, segundo o exemplo de José, que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos cruciais de sua vida. Então, eu queria dar um exemplo mais claro que nós encontramos na Bíblia sobre o que é paternidade bíblica. Segundo as Escrituras, a função dos pais é principalmente a do pai, vai muito mais além de ser o provedor das necessidades dos filhos. Vai além de ser um super-herói, vai além da proteção, embora tudo isso seja a função do pai diante de Deus. Proteger e cuidar dos filhos não é a função primária de um pai. Às vezes a gente ouve falar muito, a gente conversa muito sobre família e nesse contexto de família a gente olha muito como o pai sendo o provedor. E as pessoas acreditam que prover todas as necessidades da família e dos filhos é a função prioritária, vamos dizer assim, de um pai. Mas olhando para o contexto bíblico, principalmente aquele texto que é mais claro, evidente, o que se fala, orienta-se sobre como deve ser a criação dos filhos, não é bem isso que nós encontramos na palavra de Deus. Então, deixa eu dar uma lida com você, o que é que diz o texto bíblico. Então, aconselho, lhe oriento a gravar esse texto aí, grifar esse texto na sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, os versículos 1 a 4, vai dizer assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo instrução e conselho do Senhor. O que é que nós podemos destacar aqui? Eu queria destacar alguns pontos importantes na educação dos filhos. Em primeiro lugar, nós observamos o primeiro versículo, versículo 1, fala: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. O que é que nós podemos destacar aqui? Amados, se o texto está informando que os filhos devem obedecer aos pais, isso implica, de forma geral e automática, que os pais têm autoridade sobre os filhos. O que é que isso significa? Isso vai na contramão
da nossa modernidade, aonde se fala muito que o pai deve ter igualdade sobre os filhos, deve ser aquele cara amigão. E o texto bíblico não diz exatamente isso. Na verdade, o texto bíblico indica que os pais não são iguais hierarquicamente aos filhos. Humanamente, eles são iguais, não há distinção. Agora, hierarquicamente, existe uma distinção entre pai e filho. E isso precisa ficar muito claro na educação. E isso por quê? Porque a figura paterna, ela deve instruir o filho, corrigir o filho em amor, ele deve conduzir o filho nos caminhos do Senhor. Paulo, a partir do versículo 18, do capítulo 5, ele começa a nos falar sobre o que é sermos cheios do Espírito Santo. E quando ele começa a falar isso, quando chegamos no capítulo 6, ainda está dentro desse contexto de sermos cheios do Espírito Santo, manifestarmos o fruto do Espírito. Então, educação dos filhos também é uma ação espiritual. E aí o que Paulo está dizendo aqui é que os pais precisam ter autoridade sobre os filhos, e essa autoridade ela deve ser exercida em amor. Então, um primeiro ponto, os pais precisam ter essa autoridade sobre os filhos na sua educação. Os filhos vão obedecer aos pais. E e cumprindo esse primeiro princípio, o que é que os pais precisam fazer? Os pais precisam compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, esses filhos obedecem aos seus pais e essa obediência ela deve ser de imediato. Então, os pais precisam ensinar aos filhos que quando ele deram a ordem, quando eles fizeram um pedido, os filhos devem obedecer essa ordem e esse pedido. Você, pai, precisa instruir o seu filho a fazer isso. Em segundo lugar, eles devem obedecer de imediato. Infelizmente, a gente vê muito comum, principalmente nas crianças pequenas, essa teimosia, insistindo em não fazer. E aí é a obrigação dos pais, nossa, como pais, educar os filhos para que, quando nós dermos uma ordem, de imediato os nossos filhos possam obedecer. 3, eles possam obedecer, mas de forma respeitosa. Então, recapitulando, o que é que nós precisamos fazer? Ensinar os filhos a obedecer. Obedecer às ordens e obedecer de imediato e obedecer de forma respeitosa. É o que nós precisamos fazer. Outra coisa que a gente precisa compreender, amados, nessa questão de obedecer, é que às vezes a gente quer treinar os filhos apenas numa questão comportamental. Parece que nós estamos, como é que eu posso dizer assim, treinando um cachorro, né? Que a gente recompensa o animal quando ele cumpre alguma tarefa. E às vezes nós queremos fazer isso com os filhos. Quando ele se comporta bem, a gente vai lá e presenteia ele. E às vezes só tiramos alguma coisa quando ele não cumpre aquilo que deveria. Essa não é a forma correta. E isso por quê? Porque o texto bíblico vai nos dizer que nós precisamos obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos cuidar do coração do nosso filho e não apenas fazer com que ele tenha um comportamento que nós desejamos. A principal função do pai é observar o coração do filho, se esse coração está inclinado ao Senhor. Às vezes, uma criança até cumpre o que nós mandamos, mas o seu coração está inclinado para outras coisas, está distante do Senhor. O texto bíblico vai dizer lá em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jeremias 17, 9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Marcos 7, 21 diz, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Então, nós não podemos estar preocupados apenas que os nossos filhos cumpram tarefas. Nós precisamos fazer com que o seu coração esteja inclinado, esteja obediente ao Senhor. Então, a nossa preocupação, quando diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo, é que nós, como pais, precisamos educar os filhos no temor do Senhor. Em segundo lugar,
Paulo vai dizer: honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe aqui tem um contexto de cuidado. E primeira coisa que nós vamos compreender é que esses filhos só vão honrar a nós, como pais, quando eles verem o exemplo disso no dia a dia. Então, é importante que os filhos vejam os pais orando, vejam os pais lendo a Bíblia, vejam os pais com alegria na presença do Senhor, vejam os pais contentes no caminho para a igreja. Os filhos precisam ver isso. E também ver os pais cuidando dos avós da criança, né? O pai cuidando do seu pai. Isso é quem vai fazer com que os filhos sigam o exemplo de honra, de cuidado, de carinho com os pais no futuro. Então, honrar pai e mãe depende muito do exemplo que os filhos vão encontrar dentro de casa. Então, você, pai, demonstre esse amor pelo Senhor no dia a dia. Chama o seu filho, faça oração com o seu filho. Uma das coisas que tem sido esquecidas no nosso dia é o culto doméstico. Os pais têm negligenciado no culto doméstico nos nossos dias, e isso precisa ser uma ação contínua das famílias, e não só quando as crianças são pequenas. Então, honrar pai e mãe, dê o exemplo ao seu filho para que ele possa honrar os pais no futuro. E chegamos no versículo 4. Vai falar: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Precisamos dizer que no primeiro versículo, pais aqui, no grego, ele está se referindo a pai e mãe. Mas quando ele chega no versículo 4, pais, não irritem os seus filhos, aqui Paulo está se voltando exclusivamente à figura do pai, e não mais pai e mãe. E aí ele vai dizer: não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós temos dois imperativos aqui, um positivo e um negativo. Ele começa pelo negativo: não irritem os seus filhos. E como é que um pai consegue irritar os filhos? É muito comum nos nossos dias nós também vermos equivocadamente essa aplicação da autoridade na educação dos filhos. Embora aqui nós já temos falado que o pai precisa ter autoridade sobre os filhos, os pais ultrapassam o limite dessa autoridade e se tornam autoritários na vida dos filhos. Então, ao invés de ganhar o coração, afasta-os e às vezes definitivamente desse laço familiar, desses laços emocionais entre pai e filho, porque ao invés de cuidar com amor, essa relação é de autoridade e de abuso. Os pais muitas vezes abusam de sua autoridade, se tornando carrasco dos seus filhos. Então, quando Paulo está dizendo não irritem os seus filhos, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos usar da autoridade, mas em amor, em cuidado, e isso sem ultrapassar esse limite para que nós não nos tornemos autoritários na vida dos filhos, nós não nos tornemos carrasco na vida dos filhos. O que muita gente faz é ir na contramão disso, né? São dois extremos: ou se tornam autoritários na vida dos filhos, ou abandonam completamente a autoridade. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Está dizendo: não irritem, cuidado com a sua autoridade, para que não ultrapasse os limites e não se tornem autoritários. Mas ele diz assim: antes, ou seja, não abandone a sua autoridade, mas com a sua autoridade crie os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, o que é que nós precisamos fazer com os nossos filhos? Educá-los no temor do Senhor, ensinar aquilo que a palavra de Deus nos diz e amar os nossos filhos como Deus nos ama, como um verdadeiro pai. Então, a figura paterna bíblica não é essa que apenas traz o sustento para dentro de casa. Antes, porém, é aquele que instrui os filhos no temor do Senhor, que tem cuidado com o coração do filho, que ama, que corrige. É aquele pai que, embora seja o companheiro de aventura, e isso deve ser, que ele deve ser o amigo do seu filho, mas faz isso como uma figura paterna de autoridade, exercendo amor e ensino ao coração do filho.